Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, 24 de novembro de 2025, e nosso querido amigo David Pine está de volta conosco. Bem-vindo de volta, David. Oi, Nima. É ótimo estar de volta com a gente. Deixe-me começar, David, com as últimas notícias que recebemos de Zelensky. Ele confirmou que vai se encontrar com Donald Trump para discutir os 28 pontos. Parece que a delegação ucraniana teve uma reunião com os americanos e europeus, Marco Rubio estava presente, e eles ajustaram alguns dos pontos. Qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo agora? E quais são as últimas notícias sobre o plano de 28 pontos? Bem, primeiro deixe-me dizer que o presidente Trump prestou um grande serviço ao apresentar esse plano de paz de 28 pontos. Foi na última terça-feira que ele vazou, talvez por Keith Kellogg, que está de saída. Segundo consta, ele vai se demitir e deixar seu cargo de enviado especial dos Estados Unidos para a Ucrânia em janeiro. Parecia que poderia ter sido uma demissão de protesto, porque ele não gostou do plano de paz. No meu último artigo, no meu Real War Substack, em npwini.substack.com, eu supus que a Rússia provavelmente aceitaria 25 desses pontos. Havia apenas 3 pontos-chave que eles rejeitariam. Mas a notícia mais recente é que Rubio, essencialmente ontem, a Ucrânia e os líderes da UE se reuniram e elaboraram seu próprio plano de paz alternativo de 28 pontos. E esse plano era realmente inaceitável para a Rússia. Basicamente, ele tentou sabotar e destruir qualquer chance de paz que Trump vinha buscando. Embora não de forma consistente, muito inconsistente, na verdade, apenas em breves períodos. Nos primeiros 3 meses, de final de janeiro até o início de maio, ele estava promovendo a paz, e então começou a se inclinar para o lado neoconservador. Depois, na Cúpula da Paz de Anchorage, em 15 de agosto, e ao longo de boa parte de agosto, ele voltou a se empenhar pela paz. Ele elaborou um acordo com Putin, segundo o qual a Rússia aceitaria um cessar-fogo em troca da transferência da região ocidental de Donbass, ou melhor, da região de Donetsk, de volta para a Rússia. E então, essa última proposta, você sabe, foi muito construtiva. Foi recebida de forma muito favorável pelo presidente russo Vladimir Putin. Mas depois, as últimas notícias são de que Rubio, e provavelmente seu equivalente, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, se reuniram e retiraram todos os pontos que Zelensky não gostou. E agora voltou a ser o plano de Zelensky, exatamente como aconteceu quando, você sabe, Trump se encontrou com Zelensky na Casa Branca em 17 de outubro e lhe disse que a Ucrânia iria perder. E Trump, ou melhor, a Rússia, tinha um acordo de paz muito razoável que estavam oferecendo. Teria sido muito bom para a Ucrânia se Zelensky tivesse assinado. Caso contrário, a Ucrânia seria destruída. E agora, você sabe, a história continua se repetindo. Esta administração está agindo de forma quase bipolar, em que fazem esses grandes e grandiosos movimentos pela paz, Trump apoia totalmente, parece até pressionar Zelensky a fazer algo, e então em 3 dias ou menos, ele abandona tudo. Você sabe, havia um prazo até ontem. Trump havia estabelecido um prazo até o Dia de Ação de Graças para que Zelensky aceitasse a proposta. Caso contrário, a ajuda dos Estados Unidos seria cortada. Isso ficou claramente implícito, tanto do lado dos Estados Unidos, quanto no discurso em vídeo de Zelensky, que pareceu muito sóbrio. Ele disse que este era um momento crítico para a Ucrânia, talvez o mais perigoso que o país já havia enfrentado, em que, sabe, a Ucrânia teria de abrir mão de sua dignidade ao aceitar o plano de paz de Trump, ou então perder o apoio de um parceiro-chave, que, é claro, se referia aos Estados Unidos. E agora, com esse plano de paz de 19 pontos, essencialmente as mudanças feitas são que o Donbass não será mais entregue à Rússia. Essa questão está sendo adiada para depois. Todos os limites quanto ao tamanho das forças armadas da Ucrânia. Pelas minhas estimativas, menos de 200 mil soldados da ativa permanecem no campo de batalha.
No plano de Trump, eram 600 mil, para que eles pudessem triplicar o tamanho de suas forças armadas. No plano da Whaley, era quadruplicar o tamanho para 800 mil. E agora Rubio concordou em remover todos os limites quanto ao tamanho das forças armadas da Ucrânia, ou de seus sistemas de armas, o que, como você sabe, elimina uma das 3 principais exigências da Rússia quando invadiu a Ucrânia e imediatamente buscou a paz com o país. Essas exigências eram desnazificação, desmilitarização e neutralidade da Ucrânia. E eu acho que até a questão da adesão à OTAN, sim, esse era o outro grande ponto, agora foi retirada do plano de paz de 19 pontos. Antes era um plano de 28 pontos, agora são 19. Então a adesão à OTAN está em aberto, não faz parte de nenhum acordo. E agora eles vão apresentar isso à Rússia. E a Rússia, é claro, vai rejeitar imediatamente. Então todos vão culpar a Rússia por recusar a paz, depois que Putin disse, sim, nós gostamos do plano de paz de Trump. Agora eles retiraram todas as partes que eram aceitáveis para a Rússia. E está claro que pelo modus operandi anterior de Trump, ele vai escalar a guerra e retomar a venda de mísseis de ataque de longo alcance. Mísseis de cruzeiro lançados do ar a partir de F-16 ucranianos, que supostamente são pilotados por ex-pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos, para atacar profundamente dentro da Rússia, talvez até mesmo na região de Moscou. Esta é uma notícia terrível que infelizmente soubemos hoje. Sabe, hoje ficamos sabendo pelo Washington Post que um dos funcionários em Washington disse a eles que Donald Trump não está muito envolvido na preparação desse tipo de documento. É meio impressionante. Quem está realmente fazendo isso, David? Você olha para essa administração e eu não vejo J.D. Vance tão envolvido assim. Então, quem está? Marco Rubio é ao mesmo tempo secretário de Estado e assessor de segurança nacional. E você mencionou Keith Kellogg. Aparentemente, ele quer pôr math. Mas quem mais está participando? Quem está preparando esses documentos? E quem está decidindo sobre eles? Veja, agora eles apresentaram um plano de 28 pontos. E como você mencionou, ele foi reduzido para 19 pontos. Então, acho que um dos principais objetivos era o tamanho das forças armadas ucranianas, que era de 600 mil. Hoje eu estava conversando com Paul Craig Roberts, e ele disse que mesmo 600 mil seriam demais para a Rússia aceitar. E veja, de repente, eles estão removendo esses pontos. Então, na sua opinião, quem está por trás disso? E quem vai pressionar Zelensky? Bem, o problema é que o governo Trump está profundamente dividido entre a ala neoconservadora, liderada pelo secretário de Estado Marco Rubio, que inclui o embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz, e John Ratcliffe, o diretor da CIA. Há relatos de que o chefe do Estado-Maior Conjunto, General Kane, também aderiu à linha neoconservadora. Já do lado America First, há Steve Witkoff, que negociou o plano de paz de 28 pontos com a Rússia, posteriormente modificado pelo ex-ministro da Defesa da Ucrânia, Yuri Ustinov, ou Urimov, acho. Mas também há, sabe, Tulsi Gabbard, a diretora de Defesa Nacional, e o vice-presidente J.D. Vance, também do lado America First. E alguns outros. Dan Driscoll, o secretário do Exército. Ele não tem muita influência, mas foi escolhido em vez de Pete Hegseth, Tulsi Gabbard ou do diretor da CIA para ir a Kiev e dizer a Zelensky que aceitasse o acordo. Apenas para descobrir que 1 ou 2 dias depois, talvez alguns dias depois, Zelensky, sabe, acho que isso aconteceu na quarta-feira, e agora estamos na segunda, 5 dias depois. E Zelensky conseguiu tudo o que queria com esse plano de paz de 19 pontos. Então Witkoff escreveu o plano inicial, que era um verdadeiro acordo de compromisso com a Rússia. Ele foi modificado. A Ucrânia colocou algumas armadilhas ali. Zelensky disse que ainda não iria aceitar o acordo, mesmo tendo, sabe, dado sua contribuição por meio de seu ex-ministro da Defesa, nos termos do acordo.
E agora, basicamente, Trump e Rubio cederam a tudo que Zelensky estava pedindo. E realmente não sobrou nada de uma proposta de paz real que a Rússia sequer consideraria. Isso parece ainda pior do que o plano de paz escrito por Keith Kellogg, que, como mencionamos, já é um neoconservador e, segundo relatos, decidiu renunciar apenas algumas horas depois que a proposta de paz foi divulgada na terça-feira. Olhando para os 28 pontos, na minha opinião, os principais componentes desse plano eram, um deles eram as concessões territoriais da Ucrânia, as limitações ao seu exército e sua relação com a OTAN. Não sei se todos esses pontos foram retirados em relação à OTAN. Sim, todos esses 3 pontos foram supostamente removidos, de acordo com o New York Post e outras fontes. Basicamente, tudo o que a Rússia exigiu, de forma muito consistente no último ano e meio, especialmente desde a proposta de junho de 2024, foi retirado do acordo. Então realmente não sobrou nada para os russos considerarem. Veja, essa proposta de paz é na verdade o plano de Zelensky. Trump permitiu que Zelensky o modificasse como quisesse, e agora é o plano de paz Zelensky. Porque a única coisa em que Trump tem sido muito consistente é em sempre ceder e se render unilateralmente aos neoconservadores, aos líderes da União Europeia, que querem uma guerra perpétua, e claro a Zelensky, cuja própria ditadura e permanência no poder na Ucrânia dependem da continuação da guerra. Como você vê o papel dos europeus em toda essa situação? Porque sempre que os europeus falam sobre Zelensky, eu me pergunto, qual é o papel de Zelensky agora na Ucrânia, sem a ajuda que vem da Europa, o apoio que eles recebem do Reino Unido, por exemplo, e da Alemanha, principalmente do Reino Unido? E como o presidente dos Estados Unidos vê Zelensky e sua administração? Bem, quero dizer, tivemos algumas indicações de como o presidente Trump realmente vê Zelensky, porque durante a reunião de 28 de fevereiro com Zelensky na Casa Branca, eles tiveram uma grande discussão, e foi algo bastante público. E depois, em 17 de outubro, ele teve uma reunião cheia de palavrões, na qual Trump xingou Zelensky incessantemente e jogou o mapa no chão. O mapa que Zelensky and menit steptadri Trent, or membort steptamangs identês, para it fade vtetet franium. E alguém pensaria que, com base nisso, e não só nisso, mas o presidente Trump, acho que foi ontem mesmo, foi noticiado que ele publicou no Truth Social, dizendo que a Ucrânia tem sido muito ingrata em sua resposta à proposta de paz, que ele apresentou de forma tão generosa. Ele disse que era a proposta de paz mais realista e provavelmente os melhores termos que a Ucrânia poderia conseguir da Rússia. E Zelensky simplesmente, basicamente mandou Trump às favas e disse, dane-se, não vamos fazer o que você quer, vamos fazer do meu jeito ou nada feito. Tem o apoio de Starmer, do Reino Unido, de Macron, da França, e de Merz, da Alemanha, e vamos simplesmente nos unir contra você. Você diz ser uma superpotência, mas sempre cede a nós. Então, bem, vai ser do nosso jeito. Toda a guerra na Ucrânia é sobre a OTAN e a expansão da OTAN. E depois de 4 anos de guerra, vocês ainda não conseguem colocar em um documento que a Ucrânia não pode mais fazer parte da OTAN, que ela nem sequer pode ser considerada. Como é possível negociar com os russos desse jeito? Eu não sei o que se passa na cabeça do Marco Rubio, por exemplo, quando ele vai lá e aceita isso. É engraçado, porque eu acabei de ouvir o Rubio, acho que foi mais cedo hoje de manhã, e vi uma citação publicada no X, em que ele afirmava não saber nada sobre uma contraproposta europeia de 28 pontos. Talvez isso tenha sido ontem à noite. Mas veja só, as notícias viajam rápido.
Quero dizer, o Rubio já aprovou, há apenas 1 ou 2 horas, segundo o New York Post e outros veículos, que ele já havia concordado com os termos de Zelensky, depois de afirmar não saber nada sobre eles até ontem à noite. Então é isso. O Rubio está completamente perdido. Ele é muito inconsistente. Ele é realmente o principal problema. O principal obstáculo para a paz sempre foi Rubio, dentro do governo. Foi ele quem, segundo reportagens, acabou com a cúpula de Budapeste. Foi ele quem convenceu Trump a cancelá-la. Ele é, sabe, realmente um espinho no lado de Trump. É uma postura muito América por último, Ucrânia em primeiro, Israel em primeiro. E ele está garantindo que a agenda de paz de Trump, pelo menos em relação à Ucrânia, nunca tenha sucesso. Como resultado, o mundo enfrenta uma ameaça crescente de terceira guerra mundial, algo que não enfrentamos como país desde a crise dos mísseis de Cuba. Acho que seu microfone está no mudo. Se você parte do pressuposto de que o governo Trump está tentando se dar bem com os europeus, ou de alguma forma aceitar o que Zelensky está dizendo, é possível que a Ucrânia... Bem, eu nem sei se a Europa é capaz de deixar a Ucrânia entrar na União Europeia nas condições em que ela se encontra agora, porque a economia simplesmente não está funcionando. Tudo vem de outros países, dos europeus, dos Estados Unidos, em termos de armamentos, e a economia deles entraria em colapso se os Estados Unidos parassem de enviar apoio. Então, qual é o problema com o governo Trump? Você mencionou o Rubio, mas acha que Donald Trump tem algum tipo de influência sobre os europeus? Você sente isso? Trump tem uma quantidade impressionante de influência sobre a Ucrânia e os europeus. Se ele ameaçasse sair da OTAN amanhã, os líderes da OAR simplesmente concordariam com o que quer que Trump dissesse. Qualquer que fosse o acordo de paz, mesmo que entregasse 50% da Ucrânia, acho que os líderes da OAR diriam algo como, bem, temos que aceitar isso, ou então os estados sairão da OTAN e ficaremos indefesos contra uma invasão russa. Então você sabe, Trump se gabou. Foram o quê? 53 vezes? De que poderia acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas. A verdade é que ele provavelmente poderia. Talvez não em 24 horas, mas provavelmente em 72 horas. 3 dias de reuniões com Putin, com ele mesmo, ou provavelmente com J.D. Vance, ou até mesmo com Tulsi Gabbard. Se ela tivesse o poder potencial de negociar os termos que considerasse melhores para os Estados Unidos, ou simplesmente recebesse orientações de Trump e Vance, eles poderiam encerrar essa guerra destrutiva e desnecessária no remeio Sigusmaloth. E o mais louco é que Trump continua postando no Truth Social sobre como essa é uma guerra que nunca teria começado se ele tivesse sido presidente em 2022. E ele está certo. Ainda assim, ele adotou a guerra de Biden como se fosse sua. Ele a está intensificando com entusiasmo, enviando mísseis de longo alcance, como mencionei, e impondo sanções ainda mais pesadas do que Biden jamais havia considerado. Então, depois de afirmar que Biden estava prestes a iniciar a Terceira Guerra Mundial, ele está fazendo a mesma coisa. Ao mesmo tempo, ele tem conduzido uma ofensiva diplomática com a Rússia que é muito revigorante para Biden. Assim, de um lado, militarmente, ele está escalando, do outro, está tentando reduzir as tensões. E as duas políticas simplesmente não se encaixam, porque quanto mais Trump intensifica a guerra, quanto mais ele envia mísseis e armas, seja de forma indireta ou direta para a Ucrânia, e quanto mais ele aumenta as sanções contra a Rússia, mais os líderes russos vão pensar, esse cara não é confiável. Ele diz querer a paz, mas está intensificando a guerra de Biden. Ele claramente quer destruir a Rússia também. Não devemos confiar em nada do que ele diz. E ainda assim, o presidente russo Putin tem sido muito magnânimo e elogioso em relação a todas as iniciativas diplomáticas de Trump, tentando ignorar as escaladas ao máximo possível. E Trump continua apunhalando-o pelas costas. Quer dizer, ou talvez não exatamente apunhalando pelas costas,
Essa provavelmente não é a melhor escolha de palavras. Mas enfim, tirando o tapete debaixo de qualquer iniciativa de paz entre a Rússia e os Estados Unidos que já tivesse sido previamente acordada. Ele fez isso em Anchorage. Os russos achavam que tinham um acordo com Trump e ele desistiu. E agora, novamente, a Rússia achava que tinha um acordo com Trump. E então ele o modificou com aquelas cláusulas venenosas que mencionei. O tamanho do exército sendo de 600 mil homens em vez de provavelmente 200 mil, que era o que provavelmente havia sido acordado antes disso. E claro, a região de Donbass, segundo o plano de paz de 28 pontos, deveria ser uma zona neutra, uma zona desmilitarizada, em termos do território que a Ucrânia devolveria à Rússia. Isso foi inaceitável para a Rússia. E então, é claro, 100 bilhões de dólares em reparações. Agora, na contraproposta europeia, isso subiu para 300 bilhões em reparações. E neste novo acordo, o plano de paz de 19 pontos, não há absolutamente nenhuma limitação quanto ao tamanho do exército da Ucrânia ou às armas que ela pode possuir. Como você mencionou, a questão número 1 para a Rússia, o motivo da invasão, é que a Ucrânia se tornasse um país permanentemente neutro, como era sob sua constituição anterior a 2019, e nunca ingressasse na OTAN. E agora Rubio retirou isso. Assim, Rubio se expôs mais do que nunca como o principal obstáculo à paz do lado dos Estados Unidos. Você se lembra, após a reunião entre Donald Trump e Putin no Alasca? Antes da reunião, Trump estava falando sobre um cessar-fogo imediato na Ucrânia. Depois, ele mudou de ideia. Após a reunião, ele disse, nada de cessar-fogo. Vamos encontrar algum tipo de solução para um acordo na Ucrânia. Em seguida, ele foi ao Reino Unido, voltou aos Estados Unidos e mudou completamente sua posição sobre o cessar-fogo. Você acha que Donald Trump é realmente tão... Bem, parece que ele está ficando... Como você vê a relação entre o Reino Unido e os Estados Unidos? Que tipo de influência ou poder de pressão eles têm sobre o governo Trump? Bem, isso não deveria ter nenhuma influência sobre o governo Trump, porque até recentemente, o embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos havia feito campanha e trabalhado para derrotar Trump na última eleição. E claro, Zelensky também. Você sabe, Zelensky veio e incentivou as pessoas a votarem em senadores democratas durante a eleição de 2022, essencialmente. Não acho que ele tenha feito campanha por Kamala Harris, mas ele estava trabalhando para minar o Partido Republicano e prejudicar Trump, que ele tinha motivos para saber, naquele momento, que concorreria à reeleição. Então, o presidente Trump, ele simplesmente parece fraco. Os neoconservadores afirmam que ele demonstra fraqueza quando tenta fazer concessões à Rússia. Mas a maior fraqueza que ele já mostrou foi quando cedeu completamente a Zelensky, que, como ele corretamente afirmou em fevereiro, é um ditador sem eleições. Este é um homem, um líder autocrático, que mata seu próprio povo e prende seus opositores políticos. 70 mil, de acordo com um dos jornalistas mais conceituados da Ucrânia, 70 mil prisioneiros políticos, que Zelensky reuniu em suas prisões políticas. Ele está travando essa guerra, roubando dinheiro como se não houvesse amanhã. Quero dizer, os 100 milhões de dólares são apenas a ponta do iceberg. Meus relatórios indicam que cerca de 1,5 bilhão de dólares foram desviados pelo regime de Zelensky, dos Estados Unidos e de outras fontes de ajuda estrangeira. Então veja, ele está apoiando um ditador corrupto que realmente, quero dizer, tudo o que as pessoas afirmam ser verdade sobre Putin é ainda mais verdadeiro sobre Zelensky. A Ucrânia hoje é mais um estado totalitário do que a Rússia. A Rússia é mais livre. E certamente você sabe, eles estão enviando voluntários para lutar na guerra na Ucrânia, sem recrutas. Enquanto isso, a Ucrânia está sequestrando jovens nas ruas e, você sabe, mandando-os lutar na linha de frente com 3 dias de treinamento, basicamente enviando-os para cometer suicídio. E é por isso que a guerra é tão impopular na Ucrânia. Ela continua bastante popular na Rússia,
mas é muito impopular na Ucrânia. Acho que cerca de 20% dos ucranianos querem continuar lutando na guerra e cerca de 80% querem a paz. Estão dispostos a ceder território em troca da paz. E o apoio a Zelensky despencou para, acho, cerca de 9%, ou até 16%. O que mais eles podem fazer pela Ucrânia, na sua opinião? Como você mencionou, não parece que a guerra vai acabar tão cedo. Mas o que mais eles podem fazer pela Ucrânia? Eles vão enviar mísseis de longo alcance? Bem, sim, foi relatado anteriormente, acho que no final deste verão, que Trump havia autorizado a venda de 3.550 mísseis de cruzeiro lançados do ar, eram para a Ucrânia. Eles seriam disparados de aeronaves F-16. As únicas outras aeronaves que poderiam lançá-los seriam os jatos de ataque Su-24, e acho que a Ucrânia talvez ainda tenha provavelmente algumas dezenas deles que ainda não foram destruídos. Então, sabe, no máximo 100 aeronaves, provavelmente mais perto de 50, que poderiam disparar esses mísseis profundamente dentro da Rússia. Eles têm um alcance de cerca de 250 milhas, então poderiam atingir o Oblast de Moscou, mas não a cidade de Moscou. Uma das coisas interessantes sobre o plano de paz de 28 pontos que mencionei no meu último artigo do Real War News é que retiraríamos nossa garantia de segurança para eles. Mas isso implicava que se a Ucrânia lançasse mísseis contra quaisquer outros alvos russos, cidades, civis, locais militares, e então a Rússia invadisse em resposta, poderíamos potencialmente declarar guerra à Rússia. Então, esse é um dos principais problemas com o plano de paz inicial dele. Esse plano de paz de 9 pontos é ainda mais ridículo do que aquele. David, você acha que a Europa está no caminho da militarização? Porque a economia deles não está indo muito bem agora. Estão falando sobre a militarização da Europa. Adicionar mais soldados, mais armas, modernizar, produzir mais armamentos. Como você vê a Europa enquanto a guerra na Ucrânia continua? Bem, quero dizer, os líderes europeus entendem que não têm capacidade de igualar a Rússia. A Rússia gasta mais com suas forças armadas do que todos os 30 países europeus membros da OTAN juntos, em paridade de poder de compra. Eles conseguem produzir cerca de 4 vezes mais munições de artilharia pesada do que toda a OTAN combinada, e o mesmo vale para muitas outras áreas. Quero dizer, os Estados Unidos nem sequer fabricam mais esse tipo de equipamento. Sabe, não construímos um novo tanque do zero, acho que desde 1989, no caso dos tanques M1, ou de outros veículos blindados grandes ou semelhantes a tanques, e a Rússia produz algo entre 1.000 e 1.500. Então você está certo, os líderes europeus estão tentando, sabe, remilitarizar, reconstruir suas indústrias. A Rússia está, sabe, tanto a Rússia quanto a China estão produzindo. Eles já implementaram uma economia de guerra e estão produzindo em massa sistemas de armas em um ritmo que não víamos desde a Guerra Fria, especialmente na União Soviética. E veja, tudo isso é em vão, porque a Rússia é uma ameaça que nós mesmos criamos. Se não tivéssemos expandido a OTAN para incluir a Ucrânia como um Estado-membro de fato, e certamente nos Balcãs, teríamos paz com a Rússia, e não haveria mais ameaça convencional ou nuclear vinda da Rússia. Poderíamos fazer parceria com a Rússia, economicamente, e talvez até em medidas de segurança, como o próprio Putin mencionou durante sua entrevista. Acho que foi no ano passado, em fevereiro em Moscou, com Tucker Carlson, que ele realmente perguntou sobre entrar na OTAN. Sabe-se, a Rússia poderia entrar na OTAN? Acho que ele disse isso ao Bill Clinton. Acontece que eu sei que ele também disse a mesma coisa ao Bush em 2002. Então veja, 2 vezes o presidente Putin deixou claro que a Rússia estava interessada em considerar a adesão à OTAN como aliada dos Estados Unidos. E sabe, a Ucrânia poderia ter entrado na OTAN ao mesmo tempo e a Rússia teria ficado bem com isso,
e a Ucrânia teria 100% do seu território. E veja, todas as oportunidades que a Rússia ofereceu, incluindo o Acordo de Istambul, em que eles se ofereceram para retirar todas as tropas russas do território ucraniano pré-guerra, como parte do acordo de março-abril de 2022, foram rejeitadas pelo Ocidente e por Volodymyr Zelensky. Então veja, a Rússia continua comprometida com a paz muito mais do que qualquer outro país. Trump às vezes demonstra compromisso com a paz e às vezes volta a apoiar a guerra. Ele se mostrou um parceiro em quem não se pode confiar. E isso não era o que eu queria dizer durante esta entrevista. Eu queria elogiar o presidente Trump, e o faço, pelo plano de paz de 28 pontos. Mas se ele realmente vier a apoiar esse plano de paz de 19 pontos, será tão belicista quanto Marco Rubio. David, you mentioned that Zelensky and David, você mencionou que Zelensky e o embaixador britânico nos Estados Unidos tentaram ajudar os rivais de Donald Trump durante a eleição. Vamos além disso e falar sobre Lindsey Graham. Quando Donald Trump estava em uma situação difícil, depois de 6 de janeiro, e de tudo o que aconteceu naqueles dias, as pessoas que permaneceram ao lado dele, mesmo durante o Russiagate, você deve se lembrar, tínhamos Rand Paul apoiando, até Marjorie Taylor Greene o apoiando. Esses são membros que o defenderam sem pedir nada em troca. Mas agora Donald Trump está se voltando contra todos eles e se aproximando de Lindsey Graham. Você não acha que há algo estranho acontecendo com o próprio Donald Trump? Pois bem, vá em frente. Sim, o presidente Trump, você sabe, basicamente provou com suas últimas atitudes, elogiando quem ele chama de congressista Donnie, o prefeito eleito de Nova York na Casa Branca, dizendo que ele será um bom prefeito. Ele será um ótimo prefeito. E ao mesmo tempo, chamando Marjorie Taylor Greene, uma de suas principais aliadas na Câmara dos Representantes, de traidora porque ela não apoia Israel e porque apoiou a divulgação dos arquivos de Epstein. Ela basicamente forçou a mão de Trump, junto com Thomas Massie, Ana Paulina Luna e Nancy Macy, na Câmara dos Representantes, a dar uma guinada de 180 graus e apoiar a divulgação dos arquivos de Epstein, o que Trump acredita, com razão ou não, que será prejudicial à sua presidência. Ele provavelmente, com razão, acha que se forem totalmente divulgados, sem redações, você sabe, isso é um comportamento realmente insano. Mas o que ele basicamente fez foi provar que o MAGA não é uma ideologia. Pensávamos que Make America Great Again significava América em primeiro lugar, mas não. Não é América em primeiro lugar, é Trump em primeiro lugar. E você sabe, é o que quer que o Trump mude. Trump muda seus princípios ou suas alianças. Para os democratas, para um prefeito marxista e socialista de Nova York, que por acaso é muçulmano, ou para alguém como Lindsey Graham, que elogia Trump, mas tenta se opor a todas as suas políticas de paz. Então, enquanto ele condena Massie e Marjorie Taylor Greene como traidores, quando eles já defendiam o America First muito antes de Trump. Bem, no caso de Massie, antes de Trump. Marjorie Taylor Greene, é claro, só entrou na Câmara em 2020 e creditou a Trump sua conversão à sua postura política America First. Isso realmente envia uma mensagem aos republicanos no Congresso de que, assim como com Putin, Trump não é confiável. Ele muda de lado num piscar de olhos contra todos os leais ao seu partido, e isso é muito desmoralizante. E infelizmente, sabe, eu sou republicano a vida toda, e sempre apoiei os republicanos, com pouquíssimas exceções. Em relação aos meus votos, isso envia uma mensagem. Junto com as eleições de novembro de 2025 na Virgínia e em Nova Jersey, quero dizer, as eleições para governador, de que os republicanos estão a caminho de perder cerca de 40 cadeiras na Câmara. E acabei de ler que as aposentadorias republicanas estão prestes a disparar. Então, Marjorie Taylor Greene não foi uma exceção. Ela é apenas uma das primeiras a declarar que vai se aposentar.
E, infelizmente, quando isso acontece, aumenta ainda mais a margem da onda azul, como vimos em 2006. Vimos a mesma coisa acontecer quando os republicanos controlaram a Câmara por 12 anos, e então todos sabiam que ela seria perdida. E talvez também em 2018, quando os democratas assumiram. Portanto, isso é muito sombrio do ponto de vista republicano. Como você vê o movimento MAGA? O movimento MAGA, basicamente, após o assassinato de Charlie Kirk, dá para perceber algum tipo de divisão, algum tipo de fratura acontecendo dentro do MAGA. E você mencionou Tucker Carlson, Candace Owens, Marjorie Taylor Greene, Thomas Massie. Essas pessoas faziam parte do MAGA, mas agora estão dizendo que o que o governo Trump está fazendo não é da forma que eles queriam. Por outro lado, há pessoas que nunca fizeram parte do MAGA comandando o governo. Você mencionou Marco Rubio. Marco Rubio nunca foi MAGA. Então, como você vê o movimento? Porque, afinal, eu realmente acho que J.D. Vance pode ser um dos principais candidatos em 2028. Como você vê o movimento MAGA e o apoio que eles poderiam dar a alguém como J.D. Vance? Eles vão mudar o rumo? Vão destruí-lo por dentro? Eu não sei o que aconteceria então. Bem, eu acho que o futuro do movimento MAGA, e acho que nem gosto mais de usar MAGA, porque MAGA basicamente significa Trump em primeiro lugar. O futuro do movimento conservador America First, em certo sentido, é promissor. J.D. Vance está simplesmente derrotando Marco Rubio nas pesquisas. Ele está com algo em torno de 43%, e o Rubio acho que com 3%. Quero dizer, Rubio já indicou várias vezes que provavelmente não vai concorrer à presidência. Acho que ele gostaria de ser vice-presidente de J.D. Vance. E essa é uma dinâmica interessante, porque, claro, Vance é muito mais jovem que Rubio. Mas isso é bem mais realista, porque Rubio realmente não tem chance, a menos que receba o endosso de Trump. Se Trump saísse e endossasse Rubio, então ele poderia ser um concorrente. Acho que Rubio ainda perderia para Vance. Então isso é muito positivo, porque J.D. Vance tem sido pró-paz. Ele foi o líder da oposição à guerra de Biden na Ucrânia durante seu tempo no Senado, antes de ser escolhido como companheiro de chapa de Trump para vice-presidente. Então, isso é muito promissor nesse sentido. O problema é que Trump está preparando Vance para a derrota. Todo mundo sabe que Vance será o favorito. Ele vai concorrer como o principal representante presidencial republicano em 2028. Mas ainda faltam 3 anos. E se Trump continuar com essas políticas de América por último, especialmente na política externa, que é uma questão fundamental para o movimento América em primeiro lugar, de trazer as tropas americanas de volta para casa e parar de lutar nessas guerras sem fim, provocando guerras sem fim. Quer dizer, eu acho que os conservadores do movimento América em primeiro lugar poderiam relevar se Trump decidisse agir contra a Venezuela e realizar ataques, ou sabe, tentar usar o exército contra Maduro. Porque, bem, isso meio que sempre foi o nosso padrão histórico, com razão ou não. Acho que estou dividido sobre se isso seria justificado, mas acredito que seria muito mais justificável agir contra um ditador marxista na Venezuela, libertar o povo de lá e depois retirar todas as nossas tropas, do que arriscar uma guerra nuclear com a Rússia por causa da Ucrânia, ou uma guerra nuclear com a China por causa de Taiwan. Então sabe, eu acho que o Trump precisa rejeitar, ele precisa se posicionar firmemente contra o plano de paz de 19 pontos do Rubio. Eu adoraria vê-lo, sabe, demitir o Rubio do cargo de secretário de Estado ou pelo menos forçá-lo a renunciar como assessor interino de segurança nacional. Quer dizer, a ideia de o Rubio ocupar esses 2 cargos é ridícula. Não há como uma única pessoa fazer isso. Ambos são empregos de tempo integral. Então, basicamente, ele está dizendo ao Rubio que trabalhar em 2 empregos ao mesmo tempo. E vimos nos últimos 6 meses que nem tomamos um rumo muito ruim muito a favor de Rubio. Can you imagine? He's both Antony Blinken and Você consegue imaginar?
Ele é ao mesmo tempo Antony Blinken e Jake Sullivan. É inacreditável. 2 cargos importantes. E ele não fala muito, David. Não é muito vocal sobre suas políticas. Simplesmente faz as coisas nos bastidores. E é por isso que, na maior parte do tempo, não sabemos o que ele está pensando ou o que vai fazer. Como você mencionou, com esse plano de 19 pontos, ele foi à Europa, conversou em Genebra, se reuniu com europeus e ucranianos, modificou todo o documento e voltou. É muito estranho. Acho que se eu me colocasse no lugar dos russos agora, eles devem estar realmente confusos sobre o que está acontecendo com o governo Trump. É muito interessante. Dei 4 outras entrevistas nas últimas 24 horas para outros podcasters como você, e todas foram bem animadas, sabe? Meio que elogiando o Trump, dizendo que esse plano de 28 pontos é nossa melhor chance de alcançar a paz. E então, sabe, descobrimos que o Rubio jogou tudo pelo ralo, presumivelmente com o apoio do Trump. Porque não acho que o Rubio tomaria esse tipo de decisão, de destruir completamente o plano de paz de 28 pontos do Trump, sem a aprovação dele. Então, sabe, o Trump especialmente parece ter feito um transplante de cérebro. Talvez ele tenha sido tomado por alienígenas que roubam corpos, eu acho, nas últimas 24 horas, porque é o que parece. E é por isso que há tanta confusão, como você mencionou, na Rússia, porque os russos, eu acho, são bastante ingênuos. Sabe, Putin e outros líderes, ingênuos eu diria de um jeito bom, no sentido de que acreditam que Trump é sincero. E eu acho que ele é sincero. Mas à medida que ele envelhece, esse é um dos motivos pelos quais os Estados Unidos deveriam proibir presidentes de servir após os 75 anos. Porque enquanto Trump se prepara para completar 80 anos no próximo dia 14 de junho, ele não se parece em nada com Biden. Biden foi o pior de todos. Ele estava em morte cerebral, era fisicamente incompetente. Trump é muito esperto, tem faro para mídia. Se ele tem demência, é algo muito leve. Ele é rápido de raciocínio, mas é propenso a essas reviravoltas enormes em política externa. Ele condenou Mitt Romney por ser incoerente, mas ele próprio é o maior incoerente da história política dos Estados Unidos. E sabe, é muito lamentável, porque sua intuição sempre o leva na direção certa, a favor da paz. E ele, como eu avisei lá em novembro, no The Real War, no meu Real War Substack, ao contratar esses neoconservadores como seus principais assessores de política externa, é conhecido por fazer o que a última pessoa com quem falou queria. Sabe, basicamente, ele repete o que quer que a última pessoa com quem falou tenha dito, como no caso do Zelensky, foi algo como, vamos simplesmente seguir o plano de paz de Zelensky em 17 de outubro. E agora é o Marco Rubio, pelo que parece, dizendo a ele que precisamos do apoio da Ucrânia e da UE. Ou então, o plano de paz não vai funcionar. Quando, na verdade, o único país de quem ele precisa de aprovação é a Federação Russa, porque os Estados, como discutimos, têm a capacidade de forçar os Lit e os Zelensky a aceitarem praticamente qualquer coisa que os Estados e a Rússia concordem, dentro de certos limites, é claro. David, eu realmente acredito que o lobby israelense é muito poderoso. Mas neste momento, com o caso da Ucrânia, parece que o lobby da Ucrânia é ainda mais poderoso. O lobby que eles têm nos Estados Unidos é inacreditável. A maneira como eles são capazes de fazer isso. Bem, eu acho que o lobby israelense é, na verdade, muito mais poderoso do que o da Ucrânia. E o mais louco é que Trump, sabe, manteve sua posição. Mesmo que Netanyahu tenha violado o cessar-fogo, ele não retomou grandes operações militares no sentido de, sabe, aniquilar ainda mais o povo Kazan, desde que o cessar-fogo foi implementado. E ainda assim, em relação a Zelensky, a Ucrânia é provavelmente o segundo lobby mais poderoso nos Estados Unidos sob uma perspectiva estrangeira. Zelensky e a União Europeia juntos conseguem ditar a política externa dos Estados Unidos. Nós deveríamos ser uma superpotência, e a Ucrânia deveria ser um pequeno protetorado militar, com apenas 28,7 milhões de pessoas,
o que é, sabe, provavelmente 8 ou 9% da população dos Estados Unidos. E ainda assim, é Zelensky quem está dando as ordens a Trump. Então é muito desanimador, como americano, ver os estados humilhados a esse ponto. É simplesmente muito constrangedor. David, soubemos hoje, pelo embaixador iraniano na Rússia, que a Rússia propôs um plano de defesa, um pacto de defesa. Irã, Rússia e outros países que acham que a OTAN pode atacá-los estão se unindo. Você acha que esses países realmente vão formar algum tipo de aliança? Ou já estão moldando isso sem dizer? Bem, eles são aliados formais. O Irã, é claro, é membro da Organização de Cooperação de Xangai desde 2022. A Índia e o Paquistão também fazem parte dessa aliança. Obviamente, a Índia e a China tiveram alguns confrontos de fronteira tão recentemente quanto em 2020, mas naquele mesmo ano chegaram a um tipo de acordo de paz fronteiriça e mantiveram essa paz pelos últimos 5 anos. Você sabe, o primeiro-ministro Modi da Índia viajou para se encontrar com Xi Jinping. Ele participou da reunião da OCS em Pequim. Pequim realizou um grande desfile militar. Putin estava lá e todos os seus aliados também estavam presentes. O ditador norte-coreano Kim Jong-un estava lá e acho que o presidente do Irã também estava. Então acredito que é um erro não reconhecermos que, por mais tempo que tenha passado desde que se tornaram aliados, Coreia do Norte, Irã, China e Rússia são hoje aliados militares muito próximos. A aliança deles forma um bloco muito mais poderoso que supera a aliança ocidental liderada pelos Estados Unidos, a OTAN, o Japão e nossos outros parceiros, em termos de armas nucleares e poder militar geral. A China, é claro, tem o maior exército, a maior marinha, a maior força aérea, a maior guarda costeira e a maior força de mísseis balísticos com capacidade nuclear. E eles também têm uma base industrial de defesa que provavelmente é de 5 a 6 vezes maior do que a dos próprios Estados Unidos. A Rússia também possui uma base industrial de defesa muito grande, não é tão grande quanto a dos Estados Unidos, mas está cada vez mais chegando ao ponto de poder nos rivalizar como um competidor quase equivalente nesse nível. Portanto, os Estados Unidos estão enfrentando uma ameaça existencial vinda da aliança sino-russa. E, veja bem, a ironia é que os neoliberais acreditam que são nossos aliados, como Montenegro e a Macedônia do Norte, que nos tornam mais poderosos e fazem os russos nos temerem. É exatamente o oposto quando se trata de nos tornar mais seguros. Os Estados Unidos fariam muito melhor, e não estou defendendo isso, em abandonar todos os nossos aliados no Ocidente e construir relações melhores com a Rússia e a China. Estaríamos muito mais seguros tendo relações muito melhores com Pequim e Moscou do que seguindo as ordens de Zelensky e da União Europeia com esse plano de paz de 19 pontos. Esse deveria ser o foco. Sei que Trump, no fundo do coração, quer ter uma parceria geoestratégica com a Rússia, que envolveria uma cooperação econômica massiva, talvez até cooperação tecnológica. Isso estava essencialmente consagrado em um dos 28 pontos de seu plano de paz original, que foi divulgado há pouco menos de uma semana. Parece que isso provavelmente foi retirado da versão mais recente do plano de paz, que aparenta ter sido escrita à mão por Volodymyr Zelensky. Sabe o que é incrível? Ficamos sabendo, pelo chefe do parlamento do Irã, que durante a guerra entre o Irã e Israel, no 6º dia da guerra, a pessoa do governo que ligou para eles foi J.D. Vance. J.D. Vance estava ligando para os iranianos para tentar encontrar uma solução para a guerra. Não foi Marco Rubio. Isso mostra o quão dividido, na minha opinião, está o governo. Sabe, há uma grande ironia nisso. Se Trump tivesse escolhido Rubio para ser vice-presidente e lhe dado o mesmo papel que deu a Vance, e se tivesse escolhido Vance para ser secretário de Estado e assessor interino de Segurança Nacional,
nenhum desses erros estaria acontecendo. Vance estaria amplamente no controle da política externa dos Estados Unidos. Teríamos um acordo de paz com a Rússia. Sabe, Vance não teria se importado com o que a Ucrânia tivesse a dizer. Sabe, teríamos certeza de evitar uma guerra com Taiwan se Trump tivesse seguido o conselho de Vance e evitado todos esses erros não forçados. Teríamos uma paz duradoura com o Irã. Agora parece algo bem frágil, porque houve rumores, por volta de 28 de junho, cerca de 6 dias depois de Trump bombardear o Irã, de que ele disse após afirmar falsamente que havíamos destruído o programa nuclear iraniano. Bem, talvez precisemos bombardear o Irã novamente se eles tentarem reconstituí-lo. Então, sabe, não houve um retrocesso de anos. Talvez 3 meses, mas certamente não anos. Me parece que, afinal de contas, sabe, você mencionou se o J.D. Vance fosse secretário de Estado, mas foram o Tucker Carlson e as pessoas próximas a Donald Trump naquela época que falavam sobre escolher essas pessoas para cargos como secretário de Estado. O principal argumento deles era que se o Rubio fosse vice-presidente, alguém poderia assassinar Donald Trump e colocar Marco Rubio em seu lugar. Essa era uma das principais preocupações de pessoas como Tucker Carlson. E foi por isso que eles pressionaram para que J.D. Vance fosse o vice-presidente, em vez de Rubio. Há muita coisa acontecendo dentro da administração. Sim, não, acho que isso está absolutamente certo. Eu pensei a mesma coisa. J.D. Vance é um conservador americano mais íntegro e pró-paz do que Trump jamais foi. E então, sabe, o que eles mais odeiam em Trump é que ele concorreu em 2016 com uma plataforma de paz com a Rússia, e eles já tinham demonizado a Rússia como uma espécie de bicho-papão na falsa farsa da conluio Trump-Rússia. Assim, os democratas se colocaram em uma sinuca, sabendo que a Rússia não era, sabe, um inimigo que queria dead strings ou entrar em guerra com os Stmom. Mesmo assim, eles retrataram Putin dessa forma, falsamente. E então, sabe, eles tentaram derrubar a candidatura e a presidência do presidente Trump. Conseguiram impedi-lo de estabelecer uma paz duradoura com a Rússia durante seu primeiro mandato, como ele havia planejado originalmente. Depois, Trump começou muito forte nos primeiros 3 meses e meio de seu segundo mandato, buscando a paz com a Rússia com total empenho. Desde então, os neoconservadores e os neoliberais ganharam vantagem. Suspeito que os democratas vão apoiar muito esse novo plano de paz de 19 pontos, e todas as pessoas que odeiam Trump acabarão elogiando-o por fazer o que elas querem que ele faça. Exatamente. Exatamente. Eu realmente sinto mesmo. Muito obrigado, David Pine, por estar conosco hoje. Foi um grande prazer conversar com você novamente. Obrigado, David. Foi um grande prazer conversar com você também. See you soon. Bye-bye. Até logo. Tchau.